Olá, queridos companheiros de jornada, seguidores de Dulce, amados seguidores dessa querida Dulce, que é a nossa mentora, a mentora do nosso grupo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, vamos conversar um pouquinho a respeito de milagres. Existe milagre? Segundo a visão espírita, existe milagre? O que é, afinal, milagre? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Milagre na visão espírita é considerado algo que efetivamente, na acepção da palavra, no que a gente entende como milagre, é algo que não existe. Porque entendemos, normalmente o ser humano coloca a palavra milagre naquele conceito de que o milagre é algo fantástico, algo sobrenatural. Segundo o Espiritismo, ele segue a regra e o conceito mais científico. Milagres efetivamente não acontecem. Tudo neste universo, tudo no cosmos, tudo neste universo de energia é regido pelas leis universais criadas por Deus. Quando falamos da mensagem de Jesus, nosso querido mestre, nosso exemplo de caminhada, ele não fugiu dessas leis. Tanto que ele diz lá no Evangelho, lá nos seus livros, na Bíblia, na Torá, ele fala o quê? Eu não vim para não cumprir a lei. Ao contrário, eu vim cumprir a lei. Em nenhum momento ele estava em atitude não conforme com as leis do universo. E lá no Evangelho temos muitas, descritas detalhadamente. O Espiritismo, ele acredita que tudo o que acontece utilizam e estão dentro dessas leis morais. Então, mas Maribel, como acontece a cura através da imposição das mãos? O Espiritismo já nos explicou que, na verdade, isso acontece e muitas outras situações acontecem como fenômenos mediúnicos. Então, o Espiritismo já nos esclarece que nós temos, além dos sentidos normais, do nosso corpo físico, nós temos também sentidos na nossa questão espiritual. No momento em que o Espiritismo nos esclarece que somos espírito, que estamos vivendo uma situação encarnado, na verdade, nós temos características que são do nosso espírito. A mediunidade, por exemplo, algumas capacidades que vêm conosco através dessa nossa escala evolutiva ao longo da eternidade. Então, nós temos que estar dentro dessas leis divinas, vivenciar todos os nossos sentidos e vivenciar todas as nossas aptidões, inclusive mediúnicas, inclusive espirituais, dentro das leis divinas aqui neste mundo, na Terra. Então, sendo Deus perfeito nas suas leis, fica difícil para nós humanos acreditar que em determinados momentos Deus beneficia alguns com verdadeiros milagres, vamos colocar entre aspas, deixando outros, ou seja, em detrimento a outros que tantos precisam de ajuda. Mas aí, pelas também leis nomeadas,
que a gente estuda no Espiritismo, também descobrimos, é só uma questão de aceitar, que na verdade Deus não comete erros, não comete injustiças. Pelos ensinamentos das leis divinas, nós temos uma lei, que é a lei da causa e efeito, e que nós estamos sujeitos a ela. E somente os milagres, como a gente diz, né, vão acontecer na vida daquele que efetivamente tiver o seu merecimento e estiver em sintonia com estas mesmas leis. Historicamente, sempre precisamos sentir a dor ou presenciar fenômenos para acreditar em Deus. Acreditar em nós mesmos, acreditar nas forças das energias da natureza e do universo. Foi assim que os povos primitivos também fizeram. Eles faziam oferendas às divindades, acreditando que, barganhando, eles conseguiriam algum tipo de favorecimento. O Espiritismo vem nos esclarecer que não funciona assim e que, na verdade, tudo está dentro do nosso livre-arbítrio de agir dentro das leis divinas. O milagre da vida consiste na nossa evolução, consiste no que nós conseguimos, no que a gente consegue mudar em nós mesmos, até porque já sabemos que não conseguimos mudar outra pessoa a não ser a nós mesmos. Então, Maribel, milagre não existe? Olha, eu vou contar uma história de verdade, uma história que efetivamente aconteceu, uma história verdadeira, que talvez dimensione para nós todos o verdadeiro sentido da palavra milagre. Existia numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem de interior, existia uma menina chamada Tess, de 8 anos. A família tinha, além da Tess, tinha um outro filho chamado Andrew. Esse menininho era mais novo que a Tess e era muito doente. Ele tinha um tumor no cérebro que gradativamente aumentava. Só que isso não era do conhecimento da Tess. Uma menina muito pequena, apesar de ser extremamente precoce e inteligente, ela sabia que ele estava doente, mas não dimensionava o que era essa doença, nem o que poderia acontecer com seu irmãozinho. Um dia ela estava na sala brincando no chão e os pais chegaram e começaram a conversar numa sala contígua, falando a respeito da situação do Andrew. E ali eles combinavam determinadas medidas que teriam que tomar na sua vida para poder economizar dinheiro, para poder, enfim, arrumar sua vida, porque eles estavam numa situação caótica. Todo o dinheiro da família tinha sido gasto no tratamento com Andrew e nada tinha resolvido. E segundo o médico que eles haviam consultado naquela tarde, para salvar o Andrew, somente uma cirurgia absurdamente cara, que a família não tinha dinheiro para fazer. O pai, em lágrimas, a mãe também, se abraçaram. E o pai disse: querida, somente um milagre pode salvar o nosso Andrew. A menina Tess imediatamente levantou, foi até o quarto dela, chegou lá, pegou o seu porquinho, abriu, jogou as moedinhas no chão, contou as moedinhas, colocou as moedinhas no bolso e foi até a farmácia. Chegando na farmácia, ninguém enxergava ela porque era pequenininha, baixinha, pequenininha, né? Mas ela ficou lá, tentando chamar a atenção do farmacêutico. E aí o farmacêutico não ligava, nem via
conversando com outro senhor, nem via, nem chegava, né, a vê-la. Até que ela teve a ideia de pegar a moedinha e bater no balcão. Bateu, e aí aquele senhor, o farmacêutico, olhou para ela meio irritado e disse: afinal, menina, o que queres? E ela disse: eu preciso comprar uma medicação, um remédio. E aí o farmacêutico disse: tá certo, mas espera, não vês que eu estou conversando com meu irmão que acabou de chegar do exterior? Eu não via há muito tempo. E ela chegou e disse: pois é, você está conversando com seu irmão e eu quero ficar com o meu. E para isso eu vim comprar um milagre. E aí o senhor que estava do lado dela, do balcão, ou seja, o irmão do farmacêutico, perguntou para ela: é mesmo? Você precisa de um milagre? Mas milagres são caros. Quanto você tem? E ela disse: $1,11. E daí aquele senhor disse: nossa, mas você está com muita sorte, porque hoje, justamente hoje, um milagre está neste preço. Dê-me as moedas. Ela deu as moedinhas para aquele senhor, o senhor deu a mão a ela e foi até a casa dela conhecer o irmãozinho dela com as dificuldades que aquele menino tinha. Esse senhor, bem vestido e tão atencioso com a Tess, era o Dr. Carlton Armstrong, um cirurgião especializado em neurocirurgia. Ele foi lá, ele soube das dificuldades da família, não cobrou um centavo, fez a cirurgia do Andrew e todos voltaram felizes para a sua casa. E quando chegaram em casa, o pai da menina Tess disse: querida, o milagre aconteceu. Quanto será que foi essa cirurgia? Deve ter sido muito caro. E a Tess disse para ele: papai, custou $1,11. Isso nos mostra que, na verdade, a fé e o amor daquela criança, daquela menina, fizeram um milagre na vida de toda uma família. Então, na verdade, o milagre não é a suspensão de uma lei natural divina que estamos seguindo aqui encarnados, mas sim o resultado de uma lei muito maior, a lei do amor. Nós podemos ser um milagre na vida de alguém, assim como podemos receber um milagre vindo do amor de alguém em nossa vida. Que esse dezembro, que é o mês onde lembramos do nosso querido Mestre Jesus, possamos lembrar da mensagem de amor que Ele nos deixa sempre, o tempo inteiro. Vamos amar, porque este é o milagre da vida. Paz e luz a todos.